1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler 2 versículos. O verso 19 e depois o verso 58. 2 versículos, primeiro 19 e depois o 58. Vamos ler juntos. 19 primeiro. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pode se assentar. Obrigado a Deus pelo dia de hoje, pela tua boa mão que nos acompanhou, nos sustentou desde o início da manhã até este momento. Nós te agradecemos pela tua proteção, agradecemos também ao Senhor por nos trazer até a tua casa nesse final de noite e dar-nos instrução segundo o teu Santo Espírito. Faz a tua obra em nós de orientação, entendendo assim, ó Pai, a tua palavra e melhor nos tornando, ó Deus, como crentes, para melhor te servir também. Ajuda, Senhor, a cada um que aqui está, abençoa-nos, ó Senhor, e ilumina-nos. Abençoe aqueles que não puderam vir e faz com que nós prossigamos, crescendo, ó Pai, em graça, em estatura, em conhecimento da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e rogamos-te estas bênçãos, mas muito mais te agradecemos pelo dom inefável da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e no nome dele oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, observem o texto que nós lemos, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Paulo tem uma missão, responder aos crentes uma série de perguntas a respeito da ressurreição, porque alguns não estavam mais acreditando na ressurreição nessa época. Paulo escreve relatando que a ressurreição é uma realidade e que não acreditar na ressurreição é deixar de ser um cristão. Não acreditar na ressurreição é deixar de ser um crente. Ele coloca algo interessante, tem vários pontos aqui interessantes nesse texto. Ele vai explicar que a ressurreição é tão importante que ela dá significado à nossa vida presente, porque nos aponta a vida futura. A ressurreição é tão importante que sem ela a vida fica sem sentido. Por exemplo, para nós hoje, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo, ou seja, se tudo aquilo que nós entendemos da pessoa de Cristo se limita apenas a esta vida, porque depois que morrer não tem ressurreição, pelo que alguns estavam acreditando, então somos os mais infelizes de todos os homens. E por quê? Simples. Se você entender a vida de Paulo, você vai perceber o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, que por causa de Cristo, ele sofre tudo. Por causa de Cristo, ele é preso. Por causa de Cristo, ele passa por uma série de problemas como perseguição, ele é açoitado, ele é caçado, ele passa fome, ele passa necessidade, ele deixa o conforto de ser um judeu fariseu, que tinha tudo à mão, que tinha uma vida boa, agradável, que era respeitado pelos seus, para ser um perseguido, que não tinha aonde morar, que passava por uma série de dificuldades. Por causa de Cristo, os apóstolos estavam enfrentando também dificuldades. Por exemplo, a gente olha para Tiago e a gente sabe que Tiago foi morto à espada por Herodes. E por que ele morreu pela espada? Por causa de quem que ele morreu? Ele morreu por causa de Cristo, mas somente para esta vida? Não. Tiago sabia que se ele morresse, ele estaria com Cristo, como nós aprendemos na semana passada. E mais, ele receberia o galardão de ter servido a Cristo na eternidade. Como um homem não é completo sem o seu corpo. Um homem só tem razão de ser quando ele tem o corpo e quando ele tem a alma. Então, se eles não ressuscitavam, o que deveria fazer? Paulo vai dizer em outro lugar: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Observe então,
O que é a vida sem a ressurreição? A vida sem a ressurreição é nascer, viver e morrer, né? Então é lutar para comprar uma casa, é lutar para comprar um carro, é lutar para ter uma vida boa aqui, mas e depois o que você faz com isso? Morre e fica aí. E se você tem uma esposa, ela vai casar com outro, todo aquele dinheiro não vai servir para ninguém, a não ser para o outro, né? Você vai ajudar ainda o outro, né? Então para que serve a vida? Não serve para nada. Perdeu sentido, né? Mas eu vou falar também com as mulheres, você ajuda o seu marido, né? Trabalho, muitos maridos têm alguma coisa aqui porque a mulher ajudou. Aí você morre, ele casa com a outra. O que adianta? Mais jovem, vai para o Caribe com o seu dinheiro, né? Vai para Paris com o seu dinheiro, e daí? Não serviu de nada. Paulo está dizendo o seguinte: gente, se não tem ressurreição, não serve para nada. O que é a vida? É morrer e morreu, né? Morreu e morri. Então acabou. Paulo vai dizer o seguinte: gente, não pense assim, porque ele está dizendo nesse texto aqui: alguns vão ressuscitar para a condenação e outros vão ressuscitar para a vida eterna. Então, isso acontecerá com todos. Alguns vão ressuscitar para a salvação e outros vão ressuscitar para a vida eterna. Só que tem um problema: quem ressuscita para a condenação, vai ter um grande problema. E quem ressuscita para a vida eterna, terá grande alegria, grande felicidade. Agora, quem vai ressuscitar para a vida eterna? Homens como Paulo, homens como Tiago, que morreram por causa do Evangelho, que abriram mão de riquezas, que abriram mão de prazeres desse mundo, que abriram mão de um monte de coisas que esse mundo oferece para servir a Deus. E é por isso que ele termina o texto dizendo: então, não se preocupe. Olha o que ele diz, né? Ele termina o texto dizendo isso. Portanto, ele está terminando o raciocínio dele, por isso que ele fala portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sede firmes no quê? Nas promessas da ressurreição. Mas inabaláveis. Não deixa ninguém tirar isso de vocês. Inabaláveis significa que nenhum vento de doutrina, que nenhuma pessoa vai chegar para vocês e vai dizer: isso não existe. Você vai se tornar firme, né? Inabalável. Ele vai dizer: e sempre abundantes. O que é abundantes? É alguém que tem um desejo muito grande de fazer bastante, de fazer muito pela obra de Cristo, fazer muito mesmo. E eu então gostaria que você saísse daqui hoje animado em fazer muito mais do que você já está fazendo pela obra de Deus. Que você saísse daqui hoje não dizendo: eu evangelizei uma pessoa. Não, eu queria que você entendesse que você pode sair daqui hoje dizendo: eu quero evangelizar uma multidão. Eu faço isso, eu faço. Não, eu quero que você entenda que você pode sair daqui hoje querendo fazer muito e muito mais. Muito e muito mais. E o que esse texto nos mostra também é algo interessante: sendo abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você nunca chegará a dizer assim: inútil, foi inútil ter feito aquilo, foi inútil ter trabalhado tanto, foi inútil. Eu pego aqui alguns diáconos que, quando a nossa obra aqui estava em andamento, subiram nos andaimes, aí se arriscaram. E talvez ninguém chegou nas costas dos nossos diáconos e falou: meu irmão, você se arriscou ali, né? Ou então, para quem ajudou na limpeza, ninguém chegou para você e falou assim: a limpeza que você fez ali, ninguém olhou para você. Não, porque um crente não trabalha para que o outro crente veja. Um crente trabalha para que Deus seja glorificado. E essa é a alegria. Nunca será vão. Nunca você vai poder chegar e dizer assim: ninguém reconheceu. Porque você nunca deve trabalhar para que alguém reconheça. Você deve trabalhar por aquilo que Deus já te deu: a salvação e a vida eterna. Então, para nós, é isso. Quando a gente percebe, por exemplo, a obra missionária, muitas vezes a gente não sabe, né, de algumas coisas que os missionários passaram, mas a gente sabe de uma coisa: nunca é vão qualquer trabalho para a glória de Deus. Agora, qual é o sentido de que nunca é vão? Qualquer coisa, você tirou um papel do chão, você fez uma coisa simples por alguém, né? Por que nunca é vão? Porque tem a ressurreição. E todos nós receberemos, né, do nosso Deus a devida recompensa.
de estarmos com Ele e de estarmos vivendo para Ele. Então esse texto é um bom texto para nós fazermos aqui uma abertura da nossa lição de hoje. Vamos falar um pouquinho mais. Vamos pegar aqui o breve catecismo. Na ressurreição, os crentes sendo ressuscitados em glória serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes do pleno deleite de Deus por toda a eternidade. Este é o nosso breve catecismo. Agora, olha o que ele está dizendo. Serão publicamente reconhecidos, na ressurreição, os crentes sendo ressuscitados em glória serão publicamente reconhecidos, absolvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes no pleno deleite de Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Meus irmãos, eu conversei esses dias com um diácono e ele estava falando de um dia muito feliz. Qual foi o dia? O dia do casamento. Foi um dia realmente feliz. Mas eu creio que se ele estivesse aqui hoje, ele diria: reverendo, foi um dia feliz, mas não foi um dia perfeitamente feliz. O casamento, geralmente a gente luta para que seja um dia perfeito, não é isso? Aliás, algumas noivas ficam até estressadas por causa disso. Alguns noivos também, né? Se bem que noivo está sempre meio que perdão, assim, né? A noiva, mas a noiva fica totalmente estressada. Mas o que ele falou? Ele falou do casamento e falou da lua de mel. Aconteceu um monte de coisa, não convém aqui dizer o que aconteceu na lua de mel desse irmão, principalmente porque é lua de mel, né? Mas não foi um dia extremamente perfeito. Por que eu estou falando desse dia? Eu estou falando desse dia porque para muitos aqui foi um dos dias mais felizes da vida, não é verdade? Por que vocês levantaram? Até você quando fez assim, algumas pessoas olharam assim e tal. Mas o que eu quero... Deixa eu dizer aqui. Vamos pegar qualquer dia. Qual foi o dia mais feliz aí da sua vida? Qual foi o dia? O meu, quando o Marcelo nasceu. Nascimento do filho. Nascimento do filho. Mais que o casamento. Mais que o casamento. Nada como a sinceridade, né? Ainda mais quando o marido não está junto. A grande sinceridade. Mas o dia mais feliz da vida de todos nós, geralmente, né? O nascimento de um filho e tudo mais, né? E por mais que seja feliz, eu quero só mostrar para vocês aqui o que o nosso catecismo está dizendo. Que nenhum dia será tão feliz como esse dia. Deixa eu dizer por quê. Porque quando a minha filha nasceu foi um dia muito feliz, mas logo depois eu sofri muito, porque teve um problema de alimentação. Então, ao mesmo tempo que era uma grande alegria, foi um grande sofrimento, porque a minha filha chorava com fome. Não, além de acordar, é duro você ver uma criança, você fala assim, puxa vida, mas né, não é natural agora que ela se alimentasse? E foi muito difícil até que a gente se encontrou para que isso acontecesse. Mas como aconteceu com esse casamento desse diácono, que foi feliz, mas teve algumas dificuldades também, é assim também com o filho. Porque por mais que possa ter acontecido tudo perfeitamente, talvez alguma coisa causou algum impacto. E é difícil algo nesse mundo não causar algum impacto. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: por mais que sejam felizes todos os dias que a gente vive aqui, sempre tem uma coisa que nos desanima. Não é verdade? Sempre tem alguma coisa que nos desanima. Sempre tem uma dificuldade. Mas o que a confissão de fé está dizendo para a gente é que quando esse dia chegar, ele será perfeitamente feliz. Nós seremos perfeitamente felizes. E eu queria que você imaginasse assim, o que é ser perfeitamente feliz. O que é ser perfeitamente feliz. Porque você pode dizer assim, olha, eu estou fazendo uma festa de casamento, bonita, estou feliz hoje. A festa foi um sucesso. Mas na segunda-feira você vai ter o cartão de crédito te dizendo, agora você vai ter que pagar. Aí você vai lembrar daquela festa, uns 3 anos talvez, né? Você vai lembrar daquilo. E assim com tantas outras coisas. Ter um filho é muito bom, mas você vai se lembrar de algumas coisas também,
né, de algumas despesas, de algumas coisas que doem no bolso, e tantas outras coisas mais. Então sempre tem alguma dificuldade, mas na ressurreição, quando nós ressuscitarmos, vai ser para uma alegria plena. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem como promessa da palavra de Deus. O que para nós significa ressurreição? Primeiro, Cristo redimiu nossos corpos e nossas almas, tal como nós cantamos no hino. Segundo, é o final da obra da redenção quando o corpo for glorificado. Então deixa eu dizer uma coisa, a obra da redenção ainda não foi concretizada. Nós já podemos cantar da vitória, nós já podemos falar da salvação, nós já podemos falar da vida eterna, mas ainda você está lutando contra um problema sério. O seu corpo ainda está atingido por um inimigo. Que inimigo é esse? A morte. A morte está diante de nós o dia todo. Quem garante que quando você sai de casa você vai voltar? Ninguém pode garantir isso. É verdade. A gente tem que Cristo também não foi feliz na sua vida terrena, né? Podemos dizer, sim, podemos dizer que sim. É um varão de dores. A Bíblia diz que é um varão de dores e sabe que é sofrer. Então, é isso. Nos momentos de alegria de Cristo, é quando ele diz, ele fez a vontade do Pai, né? Fazer a vontade do Pai. Então, isso aí a gente pode entender. Terceira coisa, o último inimigo a ser destruído é a morte. E alguém geralmente pergunta assim, pastor, já que a gente está salvo, por que a gente ainda tem que passar pela morte? Já que Cristo derrotou tudo. Não, ele ainda não derrotou esse inimigo que é a morte. Ele ainda não derrotou a morte. A morte é o último inimigo. E esse texto da primeira carta aos Coríntios fala sobre isso. O último inimigo a ser derrotado será a morte. Agora, por que não a morte? Porque a morte tem um serviço até divino. A morte é um serviço divino porque nos coloca numa situação desconfortável nesse mundo, onde nós sabemos que vamos ter que nos deparar com ela, e aí você tem que ter fé de acreditar que Cristo te deu forças para superar esse inimigo, e que a morte para nós já não é uma tragédia, mas a morte para nós, como nós vimos nos outros estudos, ela é uma bênção, né? Então para nós a morte é um desafio, e é por meio dela que a gente, por exemplo, exercita a fé. Por isso que até o retorno de Cristo, esse inimigo ainda não será destruído. Ainda nós passaremos pela morte, né? Wayne Grudem diz assim, podemos, portanto, definir a glorificação da seguinte forma. Glorificação é o passo final na aplicação da redenção. Isso acontecerá quando Cristo retornar e ressuscitar dos mortos os corpos de todos os crentes de todos os tempos que morreram, e os reencontre com suas almas, e muda os corpos de todos os crentes que permanecem vivos, dando assim a todos os crentes, ao mesmo tempo, perfeitos corpos de ressurreição como os seus. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa e isso vai ter um reflexo notório aqui para vocês. Quem tem problema de coluna aqui, levanta a mão. Joia. E qual é um dos grandes problemas que causam um problema de coluna? Postura. Como é que vocês estão sentados aí? Aí, tá vendo? É automático. Aí você percebe, opa, alguns já, né? É como se eu estivesse tocando na tua coluna agora. A pessoa já dá uma. Por que nós estamos fazendo? Como é que é, Felipe? Cura espiritual. Cura espiritual, quase. Toquei nas colunas. Todo mundo agora que estava meio assim, ó. Né? O que é isso? Significa que nós estamos lutando contra um problema sério. Um problema de um corpo que está com sérios problemas causados, não pelo problema de coluna, mas por causa do problema do pecado. Agora imagine um corpo são. Isso é a glorificação. É um corpo sem nenhum problema, né? Imagina que é um corpo sem nenhum problema. Joelho, né? O que mais aí? Cabeça, aquela dorzinha. É um corpo transformado, totalmente transformado. Então nós teremos esse corpo. E isso acontecerá na glorificação, quando o nosso corpo passará por toda essa transformação e não teremos mais nenhum desses problemas. Então isso é a glorificação, que tem a ver com a ressurreição. Vamos lá. A ressurreição então é uma doutrina bíblica. A gente encontra aqui em vários textos,
E não somente no Novo Testamento, mas textos também do Antigo Testamento. E a gente pode provar. Por exemplo, Salmo 16:10. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Oséias 6:2. Depois desses 2 dias, nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Isaías 26:19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então, meus irmãos, é como os corpos são como sementes, que estão aguardando o momento da sua ressurreição, quando se levantam da terra, como plantas que se levantam da terra. Quis Deus, na sua sabedoria, manter a criação. E que criação é essa? Aquela desde o Éden. Então significa que Adão e Eva ressuscitarão. Olha que interessante. No último dia nós veremos Adão e Eva. Já pensou isso? No último dia sairá lá Noé. Noé, oi gente, tem uns bichinhos aí? No último dia nós veremos Abraão, veremos Sara. No último dia nós veremos todos esses que serão ressuscitados. O Antigo Testamento já tinha essa visão clara. Nós veremos essas pessoas, reconheceremos essas pessoas, né? De alguma forma reconheceremos essas pessoas. Então isso será de fato maravilhoso. Então a ressurreição é uma doutrina bíblica que está no Antigo e que também está no Novo Testamento, né? O significado que Jesus e os autores do Novo Testamento sustentaram do Antigo Testamento e da ressurreição, né? Nos próprios textos aqui de Marcos 12, 24 a 27, Atos 2, de 24 a 32, 13, de 32 a 37, Hebreus 19, Hebreus 11, 9, fala destes que esperam e aguardam o momento da ressurreição, né? Esses aguardam e esperam o momento da ressurreição. No restante do Novo Testamento, ela está presente. A gente vai ver isso. No Novo Testamento, esta foi uma das doutrinas mais elaboradas, principalmente nos escritos de Paulo. Como a gente já viu, 1 de Coríntios 15, de 1 a 58, 2 de Coríntios 5, de 15 a 17, 1 Tessalonicenses 4, 16, sendo mencionado em quase todos os escritos do Novo Testamento. Então aqui temos uma gama de textos que, se a gente parasse para refletir, não sairíamos daqui hoje. Todos eles falando da ressurreição. Ressurreição é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Então, para nós é importante dizer que a ressurreição é no mesmo corpo. Agora vocês me ajudam aí, a gente vai trabalhando essas informações rapidamente. Lucas 23, 39. Né? Lucas 23, 39. Quem achou aí, leia para a gente. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Foi isso que eu coloquei? Lucas 23, 39. É isso mesmo. 24, né? Obrigado. Lê para mim então. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Para quem que ele está falando? Para os discípulos, né? Para os discípulos, né? Para os discípulos. Observe que Jesus provou para os discípulos que era Ele mesmo, através de um corpo físico, né? Através de um corpo físico. Há teólogos liberais, e o que os teólogos entendem da doutrina da ressurreição? Eles entendem algo mais ou menos assim: a doutrina da ressurreição é uma invenção dos discípulos. Por que uma invenção dos discípulos? Porque os discípulos viveram durante 3 anos com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele vivia de ofertas. Vocês se lembram? Tinha Judas, e Judas andava com uma bolsa. Era dali que vinha
o sustento para os discípulos durante os 3 anos de peregrinação. Os discípulos durante esses 3 anos viviam com aquele dinheiro. Então eles perceberam o seguinte: Jesus Cristo morreu, acabou, alguns poderiam dizer isso, né? Acabou a mamata. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma doutrina que faça com que a gente possa ainda continuar recebendo essas ofertas para continuar nos sustentando. Bom, então vamos dizer o seguinte: se alguém acredita nisso, a gente tem que entender uma coisa importante. Como morreu Pedro? Crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Por causa de Cristo. Como morreu André? Oi? Não, numa cruz, crucificado também em forma de X. Por isso que você, quando passa por um cruzamento aí, o nome nas leis de trânsito é cruzamento de Santo André, porque foi onde ele morreu, numa cruz em formato de X. Tomé, percebam que Tomé foi um dos mais desconfiados. Ele diz: eu só vou crer se eu vir. Se eu vir, eu vou crer. O que acontece, meus irmãos, é que Tomé morre esfolado. Sabe o que é esfolado? Arrancam toda a pele. Toda a pele. E a mulher dele também morreu logo em sequência, porque a mulher dele falava: não nega a Cristo, não nega a Cristo. E ele morreu dessa forma. Quase todos os discípulos, quase todos eles morreram por causa dessa doutrina. Eu pergunto para vocês: se eles eram tão interesseiros assim, por que eles morreram por causa dessa doutrina? Se eles estavam tão preocupados com o dinheiro, por que eles morreram por causa dessa doutrina? Isso eles não explicam. Ou posso dizer que são homens do qual o mundo não era digno. Ou você pode dizer isso: homens do qual o mundo não era digno. Morreram e sofreram tudo por causa de Cristo. Sim. Nesse caso, Jesus ele apresentou as marcas da cruz. Dá para a gente entender que já plenamente cristão não deveria ter essas marcas? Não. O que a gente tem que entender é que ele passa pelo processo de ressurreição. Mas depois temos uma outra coisa importante e impressionante, que é a glorificação. Nós vamos passar por isso. Cristo ainda não. Cristo, depois que ele ressuscitou, ele ainda fica com os discípulos. Mas como é Cristo depois da glorificação? Aí você vai ter que ver Paulo encontrando Cristo. Como que Paulo vê Cristo? Glorioso. Aí é diferente. Ele ainda não passa pelo processo da glorificação. O processo da glorificação é depois que ele subir aos céus. Então, nesse processo ainda ele está dessa forma como ele havia saído. Já transformado? Sim, transformado. Mas, no processo de glorificação, nós não temos nem como comensurar o corpo de Cristo. Pastor, mas ele mesmo glorificado tem asa? Glorificado? Não. Não. Glorificado não. O corpo de Cristo glorificado é algo que a gente não tem ideia da grandiosidade dele. É um corpo, mas glorificado. Viu, pastor? Um corpo glorioso não tem carne nem osso. Diz a Bíblia. Não tem carne nem osso. Corpo glorioso? É. A gente vai discutir isso mais adiante. E aqui está escrito assim no versículo. O sumo sacerdote, O corpo de Jesus. Porque o Espírito não tem carne nem ossos. O corpo de Jesus. Não. A gente Está vai... escrito aqui no 39. A gente vai para o texto, a gente vai mostrar aqui. 24, 39. Tá, a gente vai mostrar por que não, né? É importante que a gente entenda que corpo, homem, é homem, alma e corpo, tá bom? Ele falou que carne e sangue não herda o reino de Deus. Paulo, o texto, né? Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Só que a gente tem que entender o seguinte: é a mesma coisa que corpo espiritual. O que é um corpo espiritual?
Bom, a gente não tem como definir o que é um corpo espiritual. Significa o seguinte, que quando nós formos glorificados, quando esse corpo passar pela glorificação, nós não temos ideia de que tipo de matéria é essa matéria. É algo assim que sai completamente da nossa compreensão. Sai completamente da nossa compreensão. Exatamente. Seríamos, na verdade, fantasmas, né? Seríamos, na verdade, fantasmas. A qualidade desse corpo, que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é algo assim impressionante. Porque corpo corruptível não pode herdar, no céu não pode entrar corruptibilidade. O que é corruptibilidade? Esse corpo que nós temos hoje, ele está em corrupção. O corpo espiritual, que é um corpo transformado e glorificado, ele é totalmente diferente desse corpo. Claro, totalmente diferente, porque não está corrupto, ele é são e puro, por isso ele é perfeito, a idade dele é da idade de uma perfeição, e esse é o corpo espiritual que a gente vê no texto de Paulo aos Coríntios. Esse é o corpo espiritual. Paulo fala que Deus tem preparado para o homem, o crente, exatamente, você não pode compreender. É de uma forma estupenda, né? Mas quando você fala, por exemplo, de Cristo, você tem que falar da natureza dele humana e da natureza espiritual, corpo e espírito, né? Homem e Deus, né? Homem e Deus. Então, tomemos cuidado. A gente vai entrar nisso mais adiante quando a gente falar sobre o nosso estado. Mas não tome isso por base, porque nós vamos acreditar em fantasmas, e não é isso, né? É que essa transformação é uma transformação espiritual, né? Esse corpo que nós teremos será um corpo totalmente diferente, mas é um corpo totalmente diferente, mas é um corpo. O sumo sacerdote, quando saía do Santo dos Santos, ele transparecia a glória de Deus, porque ele estava na presença de Deus. Sim. A hora que ele saía do Santo dos Santos para dar a bênção araônica para o povo via o sumo sacerdote na glorificação, praticamente. Sim. Ele estava ficou com Deus no Santo dos Santos. Como Moisés, quando desceu, precisava de um véu para estar no seu rosto. É isso aí. Não temos como entender a magnitude desse exemplo, dessa questão da transformação do nosso ser, né? Paulo, quando viu Cristo, o resultado foi uma queda, né? E cegueira. João, quando viu Cristo, o viu como morto. Quer dizer, a magnitude de Cristo glorificado é algo impressionante e de forma maravilhosa. O nosso corpo será transformado e depois glorificado. E aí sim nós temos uma forma diferente de ser, uma maneira totalmente diferente. O sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, o povo pedia às vezes até 2, 3 vezes a bênção araônica. Ele via no sumo sacerdote praticamente a presença, né? Era a ligação, né? Entre aquele homem e o próprio Deus, é o que aconteceria. Na verdade é uma forma de tipificar o próprio Cristo, a glória do próprio Cristo. Cristo é o grande sacerdote entre nós e o próprio Deus. Ele é o sumo sacerdote, que entra uma vez só, para fazer de uma vez só aquilo que os sacerdotes faziam de ano em ano. Então aí só para a gente entender a magnitude de Cristo. No Antigo Testamento isso representava um pouco do que seria com Cristo. Bom, vamos lá. Corpo físico ressuscitado de Cristo. Então para nós é corpo físico. A gente vai entrar no contexto do Eronlides, né? Mas é corpo físico, né? 24.